Tem muita empresa brasileira pagando caro por equipamento ruim. Academia parcelando compras em 36 vezes. Construtoras comprando material de segunda, terceira por falta de opção. Clínica que deixa de inovar porque acha que importar é impossível. A verdade é que importar não é só para gigante. E quem entendeu isso em primeiro já está anos-luz à frente. Hoje, eu tenho a honra de conversar com Leandra De Marco. Ela é CEO da SCL Comtrade, é formada em Relações Internacionais pela Unisul e tem especialização em liderança estratégica e estratégias de marketing. Ela morou em Hong Kong, mantém negócios com o país e ampliou a atuação dela para a China. Outros países também que ela vai contar para nós daqui a pouquinho. A SCL é uma empresa que está revolucionando a forma como negócios brasileiros acessam produtos do mundo inteiro, com inteligência, estratégia e principalmente realidade. Leandra, bem-vinda. Conta para nós quem é você e quem é a SCL. Obrigada, Paty. É uma honra estar aqui, poder contar um pouquinho da história e falar desse tema tão importante que é o comércio exterior e principalmente a importação, que é o foco que a gente vai dar hoje. Então, a SCL Comtrade, ela já está no mercado há mais de 10 anos e, contando um pouco da minha trajetória, o ano de 2007 foi o ano que mudou a minha vida, porque foi o ano que eu tive a oportunidade de sair do Brasil e trabalhar numa trading company em Hong Kong. Então, foi esse o momento o qual eu fui para Hong Kong e trabalhava com o mercado chinês e aprendi um pouco mais da cultura e de todo o processo, né, de venda China-Brasil e principalmente, né, entendendo o mercado como um todo. Então, o ano de 2007 foi um ano realmente que mudou toda a minha trajetória. E eu sempre falo que foram 3 momentos que me chamaram de louca. Né? O primeiro momento, quando eu saí, né, de Florianópolis, porque eu morava em Florianópolis na época, e fui morar em Hong Kong. Segundo momento, quando eu voltei de Hong Kong, fui morar em Fraiburgo, que foi o segundo momento que me chamaram de louca, para encabeçar o projeto de importação. E terceiro momento, quando eu realmente resolvi abrir uma empresa de assessoria e consultoria em comércio exterior, em Joaçaba, no ano de 2013. Então, esses foram os 3 marcos, né, que foram os momentos que me chamaram de louca, e eu espero que continue ainda me chamando de louca por todas essas quebras de paradigma. Então, faz 18 anos que você foi para a China, para Hong Kong pela primeira vez. Exato. E que você vive esse mercado que é uma loucura, que hoje a gente já fala que está 10, 15 anos à frente do nosso mercado ocidental. Lá atrás, em 2007, você já vivia ele. Exato, exato. E é muito gratificante acompanhar toda essa transição, principalmente no mercado Brasil, né, mercado de importação Brasil, mas também o mercado chinês, né, o quanto cresceu, o quanto se aperfeiçoou. Naquela época tinha muito preconceito, né, de produto chinês, produto de má qualidade. Hoje, né, todas as pessoas têm acesso a muita informação, então se vê, né, muitos produtos bons, muito preço competitivo, produto bons e inovações, né, que vem para o Brasil. Então, acompanhar toda essa trajetória foi excelente e é isso que a gente vem desenvolvendo quanto empresa e quanto profissional, né, a cada dia especializando, melhorando e buscando novas oportunidades para as empresas. Constrói uma bagagem, né? Você consegue transitar e argumentar e entender argumentos dos chineses que muitos empresários brasileiros ainda não têm essa vivência, essa maturidade e às vezes um detalhe pode comprometer toda uma operação justamente por não ter essa vivência, né? Exato, corretíssimo. Sensacional. Tá, mas então me conta, vamos falar do empresário. Por que você acha que o empresário ele ainda paga caro quando ele poderia estar gastando menos e importando produtos melhores? Excelente. Eu acredito que existe um pouco de, não falta de conhecimento, mas um pouco de preconceito ainda quanto à importação. A informação está aí, né? A gente vê muita informação equivocada, muita informação na internet, mas cabe ao importador, à empresa que gostaria, né, de entrar nesse mercado, buscar mais informações e principalmente buscar empresas qualificadas, com experiência, para que possa realmente, né, entender, passar a informação adequada e ter sucesso na importação. E aonde que a gente encontra essas empresas qualificadas? Como é que a gente sabe se a gente está buscando empresas sérias, que as informações são confiáveis? Em que mundo, em que nicho que elas estão? Excelente, Paty. Eu acho que o principal é você cercar, né? Acho que a
rede de conexões, esse networking, né, buscar informações tanto na internet quanto principalmente, e eu falo no meu caso, né, quanto empresa, associações comerciais. Desde que a SL foi fundada em Joaçaba, nós participamos de associações comerciais, tanto em Joaçaba, Concórdia, o qual você conhece outras empresas que podem ter a mesma dor que você ou que já passaram por isso, e o associativismo auxilia na busca de entender um pouco mais, se alguém teve algum problema, vai compartilhar, ou já tem uma solução. Então, estar cercado de pessoas que possam, né, fornecer essa informação ou que possam dar esse suporte é muito importante. Nossa, muito bom, né? Realmente eu nunca tinha pensado no associativismo dessa forma, de que poderia ser um local estratégico de empresas confiáveis para você buscar informação para o crescimento sustentável do teu negócio. Principalmente nas associações tem os núcleos, né, setoriais, e o núcleo de comércio exterior é um núcleo que faz isso, né? Empresas que estão começando, empresas que querem importar, não sabem como, então se cercam de empresas, de pessoas, buscam alternativas para realmente auxiliar empresas pequenas que achavam que a importação era só para empresas grandes. Sensacional. E você acha que importar, ou a palavra importação, assusta muito os empresários ainda? Não, Paty, eu acho que não. Com todo esse acesso à informação que nós temos hoje, eu acho que não é nem se assustar com a importação, mas é buscar o planejamento e buscar empresas qualificadas e especializadas que possam dar o suporte para que não se tenha nenhum problema numa importação. E qual que é o erro mais comum que a gente vê no mercado, principalmente para pequenos e médios empresários? Importar sozinho, dar errado e nunca mais querer importar na vida? Ou realmente é um medo genuíno de dar errado? Qual que é o erro mais comum? O erro mais comum, acredito, é a falta de planejamento. Tanto planejamento tributário, o planejamento realmente da importação, de entender mais a fundo o que é a importação, o que envolve na questão tributária, logística, que é diferente de se comprar no Brasil. Então, o principal é o planejamento. Primeiramente, é o planejamento. E de dar errado, se você está cercado e você faz todo um planejamento para isso, sim, você evita muitos problemas que poderiam acontecer se você fosse sozinho ou não buscasse informação, não conseguisse, né, empresas ou buscar mais informação adequada para fazer a importação. E sendo pequeno, Leandra, dá para importar pouco volume ou está fora do meu mercado, pequeno volume não tem jeito, tem que trazer um container inteiro de mercadoria? Isso ainda existe muito nas empresas. As empresas pensam que importação é só grandes quantidades, mas não. Hoje nós temos clientes que importam pequenas quantidades, pequenas empresas que importam pequenas quantidades, sempre respeitando a quantidade mínima que o fornecedor chinês ele exige, mas pequena quantidade é super, né, total possível importar em pequenas quantidades. Então, desmistificando o que muito empresário pensa, eu sou uma pequena empresa, eu sou uma empresa do MEI, eu sou uma empresa do Simples Nacional, eu posso importar? Sim. Olha, o MEI também? O MEI também, né? Lembrando sempre do planejamento. Né? Se você é uma pequena empresa, você tem que ter um planejamento, tanto fiscal, financeiro, de estoque, né? Para que realmente não se tenha nenhum problema. E quais que são os produtos que a gente sabe que o custo-benefício dele é melhor quando a gente traz ele da China ou de qualquer outro país? Hoje, Paty, pensando em produtos, né, o que você for imaginar hoje é advindo da importação, principalmente mercado chinês ou realmente outros mercados. Então, pensando em construtoras que querem inovar, pensando em academias com equipamentos para academia, a gente hoje trabalha muito com alimentos, itens de bazar, máquinas e implementos, pensando também em inovações. Quando a gente fala em China, a gente só não pensa em preço, você pensa também em uma inovação, uma máquina, um implemento, um maquinário que possa realmente vir ao país e trazer uma inovação que vai mudar a tua planta fabril, vai trazer um benefício também para a tua empresa, não só para vender, mas para você modificar o teu parque fabril. Quando você me fala de construção civil, eu não consigo imaginar o que pode ser trazido para a construção civil. Você consegue me dar um exemplo? Claro, hoje a gente trabalha muito também com construtoras e na parte de construção civil, se você for pensar,
tem toda a parte de vasos sanitários, rodapés, iluminação, os próprios itens para academia, né? Hoje tem muito conceito dos prédios terem o espaço, né, com academia, um espaço que realmente, né, as pessoas procuram. Então, uma construtora investir nisso, ter também uma forma de buscar produtos com valores diferentes é uma oportunidade fantástica. Você me falando isso, eu lembro que eu vi numa página do Instagram que a Virgínia foi para a China para escolher equipamento de academia. E ela não deve ter importado uma academia inteira, né? Ela deve ter importado volume reduzido para montar só a dela. Corretíssimo. Não precisa hoje, as empresas elas não podem pensar só em eu tenho que trazer uma grande quantidade e distribuir. Não, você pode uma pequena academia, você quer modificar os seus aparelhos, você quer inovar e você pode buscar na China novas tecnologias de equipamentos, você pode colocar a sua marca no equipamento. Então, hoje está muito mais em voga isso, né, e desmistificar isso da cabeça do empresário de que é só quantidade grande. Não, você pode, uma pequena academia também pode, uma pequena construtora está iniciando, fazendo um planejamento, né, mais uma vez batendo na tecla do planejamento, você pode buscar isso também. Então, eu posso entender que, assim, são 2 segmentos que acordaram para importação. Correto. O segmento de fitness, a busca pela saúde, a busca, né, por toda essa qualidade de vida. E o segmento da construção civil, correto, que acordou para essa... Acordou também, claro. As grandes construtoras, né, já existem, né, muitas construtoras que já importam há muito tempo, mas hoje está muito mais em voga a importação, também pensando nessa parte de eu vou importar, que eu tenho um planejamento de construção de um determinado prédio, de um determinado condomínio. Então, isso faz, né, toda a diferença e toda a redução de custo hoje para as construtoras. E quando eu penso que se é possível importar para academia e para construção civil, eu consigo imaginar que quase para qualquer segmento realmente eu consigo importar... Corretíssimo. Itens, tecnologia, itens que possam ser ingredientes de outros produtos também. Correto. Falando também em insumos para a indústria. Isso. Né, e principalmente em inovação. Hoje, a gente fala do ex-tarifário, né, explicando um pouquinho o que é. As empresas buscam máquinas e equipamentos que não existe similar nacional. Então, você busca um produto, uma tecnologia que não existe no país e, para isso, existe o ex-tarifário, o qual acaba diminuindo o imposto na importação. Então, isso também auxilia, né, pensando em maquinários que vão, né, trazer uma eficiência melhor para a produção, para a indústria. Mas eu só vou saber que esse maquinário existe se eu for para a China. Correto. Porque se essas tecnologias ainda não tem no Brasil, possivelmente eu não consigo nem imaginar que determinadas tecnologias existem para solucionar dores minhas. E aí eu teria que ir para a China para conhecer essa tecnologia, para de repente até aproveitar essa oportunidade de ex-tarifário, tá certo? Pode ser também, né? Ir para a China a gente fala, né, é o empresário com a visão do negócio indo para a China, conhecendo uma cultura diferente, vendo novas tecnologias, buscando novas oportunidades. Mas também nós, quanto empresa, nós desenvolvemos esses projetos de prospecção de fornecedores. Correndo atrás de fornecedores qualificados, fazendo todo o estudo tributário, logístico, para que realmente a importação seja viável e para que atenda o que realmente ele está buscando. Então, essas duas frentes, digamos assim, de ir à China é espetacular, mas tem um empresário que ele quer primeiro entender como que funciona o mercado, quer entender custos, entender realmente se vai fazer sentido e vai ser viável para ele a importação. E você tem uma história, algum cliente que já viveu isso para poder exemplificar para nós, para ficar mais palpável? Claro, Paty. Hoje nós temos clientes, né, diferentes segmentos, mas clientes que iniciaram conosco trazendo um pallet, que a gente chama que é a carga consolidada. Você não precisa trazer um container fechado, ou mesmo pensando numa carga aérea, algumas caixas. Então, nós temos clientes que começaram conosco trazendo um pallet, uma carga pequenininha, que hoje estão trazendo uma quantidade maior, mas fizeram todo um planejamento para isso. Um cliente que buscou, né, fizemos projetos, buscamos, estudamos, participou de feiras internacionais, foi para a China, conheceu o mercado, participou de feira, visitou indústrias e aí sim foi aumentando gradativamente o volume de importação.
Então, a gente sempre fala para os empresários a importância do planejamento, mas também nunca dar um passo maior que a perna. Não esquecer do seu fornecedor nacional, que é extremamente importante. Você compra no mercado nacional, porém você também estar atento a novas oportunidades lá fora. Certo. E esse exemplo que você deu do cliente, então, ele foi para a China em algumas viagens, contigo possivelmente, e aí ele não importou necessariamente da primeira vez, mas ele foi conhecer o mercado, é isso? Exatamente. Falando em China, em visita à China, o ano passado nós fizemos a nossa primeira missão para a China, em parceria com a SIC de Concórdia, e foram os empresários com esse intuito. Alguns empresários realmente para conhecer o mercado chinês, né? Nós temos o caso da Ali Peruzin, né? A Ali Peruzin, uma parceira nossa, ela disse, eu quero ir para a China para ver o que está acontecendo na China. Eu quero ver com os meus olhos o que a China se transformou. Eu quero ir lá entender, conhecer. Claro, ela foi com a ideia também de buscar insumos, buscar tecnologias, mas ela queria conhecer. Então, é isso que é o interessante do empresário ir para a China, com essa visão de buscar novas oportunidades. Mas eu não trabalho com nenhum produto que eu possa importar. Mas, de repente, você vai e acha um novo nicho de mercado. Você vê alguma oportunidade que nunca imaginou importar. Então, isso é sensacional. E você já teve algum cliente que ele hesitou? Ele disse assim, não sei se eu estou pronto para isso, ou não quero, ou é muito ousado, e daqui a pouco ele voltou dizendo, eu deveria ter feito antes, arrependido, alguma coisa assim? Sim, é aquela questão de arrepender do que faz, né, do que não fez, né, mas existe, né, o empresário, claro, ele pode estar num momento que não faz sentido para ele agora, mas ele está atento ao que está acontecendo no mercado, se preparar para aí sim, realmente começar a importar, isso é sensacional, né, você pensar nisso como uma estratégia em longo prazo. Então aconteceu, né? O empresário diz, não é o momento, não faz sentido, eu internamente não estou apto para isso, mas depois lá na frente diz, poxa, agora eu estou apto e já tenho um pensamento diferente. Né? E olhando então, não olhando agora para o empresário, mas olhando para o fornecedor na China, o que esse fornecedor precisa ter para eu saber que ele é confiável? Quais são os itens, o que vocês olham, o que a gente precisa estar atento? Claro, hoje a gente busca muito fornecedores que já têm um conhecimento internacional, principalmente falando em mercado europeu, mercado americano, que eles já tenham, né, esse conhecimento, esse pensamento internacional. E quando a gente fala em Brasil, né, se um fornecedor chinês já vende para o Brasil, ele já tem o conhecimento do nosso mercado, que o nosso mercado também é um mercado, falando em comércio exterior, burocrático, ele tem todas as leis, tem uma legislação, então ele já conhecendo um pouco da nossa cultura, isso também facilita muito para conhecer, né, a idoneidade, digamos assim, você consegue ter uma noção básica, né, acho que o mais importante é buscar informações mais a fundo, fazendo, né, uma visita ou contatando empresas que possam fazer realmente uma inspeção, né, nós hoje trabalhamos muito com isso, eu não quero ir para a China, mas eu quero que alguém vá até lá, visite o fornecedor, busque informações, faça uma inspeção no produto, faça uma inspeção na fábrica para evitar qualquer surpresa depois. Legal. Se eu fosse me colocar no lugar do importador, realmente, talvez eu não saiba nem qual a pergunta que eu tenho que te fazer. Exato. Como é que eu vou saber qual é o fornecedor certo? Ou se precisa ver algum tipo de norma, ou se precisa, ou sei lá, a legislação, o tributário que você falou. Eu não sei qual pergunta que eu tenho que fazer. Então, olhar para esse mercado sabendo como encontrar um fornecedor de confiança realmente não é um trabalho para se fazer sozinho, né? Não é. Hoje está muito fácil, né? Como a gente comentou no início, está muito fácil. As informações estão todas ali. Mas é importante cuidar com o tipo de informação que se recebe. Né? Então, buscar a informação de empresas qualificadas, que tenham um histórico, que possam evitar qualquer dor de cabeça que a empresa vai ter lá na frente. E isso é primordial para ter sucesso na importação. Tá. E se a empresa está pronta para começar a importar, então, né? Eu acho que eu estou pronta para começar a importar. Qual é a primeira pergunta que eu deveria fazer? Qual que é o pontapé inicial? Como que isso funciona? Eu acredito que o achar que está pronta já ficou para fora do mercado. As empresas hoje, a maioria delas sabe que muitas empresas importam, que o mercado internacional ele está muito, né, em voga, e se você acha, é porque você já ficou para trás. Certo. Então, você buscar a informação, se preparar,
já é meio caminho andado. Então, eu posso dizer que o primeiro passo, o passo de ouro, seria buscar uma empresa, uma assessoria para me dizer o que eu tenho que fazer. Exato. Esse é o que vem de novo, que a gente está sempre batendo na tecla do planejamento. De você, claro, você vai buscar informação, mas você buscou informações necessárias realmente para a importação. Você sabe que se você importar aquele determinado produto e não fazer um estudo antes, a mercadoria vai chegar no Brasil, vai incorrer em custo. De repente você viu uma mercadoria que tinha uma certificação de metro ou tinha uma licença de importação e a empresa não sabia o que era. E aí a carga chega no país, no Brasil, não vai ser liberada, vai gerar uma série de dor de cabeças, vai gerar custos adicionais, inviabilizando toda a importação que ele pensou e achou que poderia ter lucro com isso, né? Então... Tá, e aí é nesse ponto que a SCL entra no jogo? Correto. A gente faz toda a parte de prospecção de fornecedores, como eu comentei anteriormente, quanto à parte que a gente chama principal, que é o estudo de viabilidade de importação, fazendo toda a análise tributária, toda a análise de legislação, de frete internacional, sempre buscando as melhores alternativas de fretes internacionais, até o despacho aduaneiro no Brasil e chegada para o cliente. Então, nós fazemos todo esse processo para realmente viabilizar e o cliente tem a informação em mãos para comparar com o que ele tem hoje no Brasil. Eu imagino que uma empresa que queira importar qualquer tipo de equipamento sem assessoria, e aí eu imagino porque eu não sou especialista, mas é que ela talvez não tenha nem pensado o problema que pode ser nos próximos meses em relação a custos de frete ou oscilação das moedas em função das guerras e das declarações políticas. Estou certa ou estou errada? Corretíssimo, Paty. Hoje nós estamos no mercado volátil, né? Nós temos qualquer influência internacional vai abalar a nossa questão política, econômica. Nós temos oscilações de frete, né? E quando a gente fala em importação, né, a gente tem um prazo. Então você faz um cálculo do teu custo, você faz um cálculo em cima de um determinado dólar, acontece alguma coisa no mercado, o dólar está diferente no momento que chega ao Brasil. Então, você não considerou isso, você não se preocupou com isso, e principalmente na questão de legislação. Produtos que precisam de anuência e não sabia, e não foi atrás, e chegou no Brasil, tudo é custo, tudo incorre em custo. Eu também posso não poder importar qualquer coisa. Eu devo ter uma legislação realmente que diz isso aqui, você precisa de certificações ou anuências. Correto. Então, você tem que realmente entender a legislação e buscar empresas que tenham esse conhecimento para realmente evitar uma dor de cabeça futura. E você entende que inovar, importar também é inovar? Correto. Não só pensando em China como redução de custo ou preços. A gente pensa em China como inovação, China com equipamentos, maquinários que, como eu comentei anteriormente, com o ex-tarifário, você traz produtos ao Brasil que não existe similar nacional. Então, você está trazendo uma tecnologia, uma inovação, você está investindo não só pensando em custo, mas também em toda uma cadeia. Tá, e aí, se importar também é inovar, eu entendo que para eu ter uma capacidade de inovação na minha empresa, eu preciso ir à China. Exato. Tá. Exatamente. E vocês levariam a gente? Como é que funciona? Claro. Como eu comentei anteriormente, nós fizemos a missão ano passado e esse ano também estamos fazendo uma missão que será para Canton Fair em outubro, que é uma missão em parceria com o Polo de Inovação, aqui o Polo Inovar em Joaçaba, com a CIOC. Hoje nós temos já o grupo fechado, né? Então não estamos mais aceitando empresários, já estamos com uma lista de espera para o ano que vem, mas nós vamos aí em 15 empresários para a primeira fase da Canton Fair, que, como eu comentei, levar os empresários realmente, não que eles já trabalhem com importação ou que eles estão pensando em importar um produto, mas para realmente abrir a cabeça, buscar novas oportunidades e realmente conhecer a cultura chinesa. Então nós vamos na primeira etapa com 15 empresários e a segunda etapa nós vamos mais com 4 empresários. Então a gente está num total aí, né, quase 20 pessoas, vai ser muito legal e são
empresários que vão com essa ruptura, né? Eles vão realmente para conhecer o mercado e buscar novas oportunidades de negócio. E quanto tempo vocês ficam lá com esses empresários? Nós vamos em 2 feiras nessa missão. A primeira feira que nós vamos é em Hong Kong, na Feira de Eletrônicos, e depois para Canton Fair, que é a primeira fase da Canton Fair. Então aí esse primeiro grupo de empresários vai ficar em torno de 20 dias. Nossa, bastante? Bastante, visitando 3 países, porque nós vamos para Hong Kong, na Feira de Eletrônicos, que é o que a gente comentou de inovação, novas tecnologias. Depois nós vamos para Canton Fair, que é a parte de maquinários, implementos, todos os insumos. E depois, no retorno, eles voltam por Dubai e ainda fazem, né, uma visita a esse país também, que é uma cultura diferente. Então, a gente acaba aproveitando toda a parte de negócios, oportunidades e também de cultura, que é extremamente importante. Sim, sem dúvida. Mais cedo nós conversávamos, Leandra, e você me falou a respeito do quanto a China se preparou para atender o Brasil. E eu achei sensacional. Eu vou pedir para a gente conversar um pouquinho sobre isso também. Há um tempo atrás, os brasileiros começaram a ir para a China, e aí esse movimento começou agora a circular. Como é que é isso? Isso. Antes, como eu comentei, em 2007, quando eu fui para lá, ainda se tinha o preconceito de China. Os empresários, claro, iam para a China para buscar produtos, novas oportunidades, mas não se viu o contrário. E agora, o que nós estamos vendo há mais ou menos 3, 4 anos, são os chineses vindo ao Brasil e expondo em feiras brasileiras, né? Então, várias feiras que nós participamos aqui no Brasil esse ano, tem um pavilhão de chinês, né, de empresas chinesas, e eles estão aqui, se prepararam, né, porque eles querem atender um mercado tão grande quanto o Brasil, e vieram para cá. Muitos falam português, e eles estão realmente buscando, entendendo o mercado que eles querem atuar. Então isso é sensacional. Quando a gente fala em negociação internacional, né, de conhecer a cultura, de você imergir na cultura que você quer vender, é o que o chinês faz, né? Então, é sensacional ver também este movimento contrário. Antes era só o brasileiro que ia para lá, agora a gente vê os chineses vindo para cá, visitando empresas, fazendo uma viagem, quero conhecer o meu cliente, quero entender o mercado para que eu possa oferecer o melhor produto ao melhor custo. Sim. Justamente eu coloquei esse ponto agora para a gente conversar, porque você falou da viagem de vocês para a China, para Hong Kong, a importância de conhecer culturalmente como eles se comportam e ter essa troca cultural, e como, de novo, o povo chinês está na nossa frente em relação a isso, né? Porque eles já estão vindo para o Brasil falando português, entendendo a nossa cultura, sabendo o que a gente espera, deseja e se preparando para o nosso mercado, né? Correto. Isso é interessante quando a gente fala em comércio exterior, quando as empresas exportadoras querem vender para algum país, elas têm que se preparar, elas têm que adaptar o produto dela, elas têm que conhecer a cultura, e da mesma forma os chineses estão fazendo isso. Os chineses negociam há milhares de anos, eles têm esse conhecimento e agora eles estão entendendo o mercado, eles querem conhecer a fundo o mercado, eles querem entender o consumo para que realmente eles possam oferecer o melhor produto. Importar, ele traz uma sensação de que a gente pode não ter muita segurança, de que tem muitos riscos envolvidos. Enfim, é um sentimento que eu tenho a impressão que o público ainda tem essa resistência. Importar pode mesmo dar errado? E você já viu alguma empresa quebrar em função de importação? Quanto a importar dar errado, sim, pode acontecer. Se a empresa buscou aleatoriamente um fornecedor, né, em qualquer site, não buscou mais informações a respeito, não também contratou uma empresa especializada para alinhar isso, ou também não precisando só falar de fornecedor, falando de classificação de produto. Né, um produto, uma mercadoria que vem ao Brasil e é classificada incorretamente, isso é passível de multa. Né? Então, falando da parte tributária, isso vai acarretar também várias perdas financeiras para a empresa. Então, todo o cuidado pré-planejamento e o cuidado pré da importação é extremamente importante. E empresas quebrarem, eu não vi, né? Os clientes que a gente atende, as empresas que a gente atende, a gente busca sempre fazer esse projeto, analisar e realmente evitar qualquer dor de cabeça lá na frente. Tá, mas quais são os cuidados práticos para evitar isso, para evitar a dor de cabeça? Principalmente qualificação do fornecedor. E falando em questão Brasil, é mais a classificação correta do produto. Né? Hoje na importação, nós temos II, IPI, PIS, PASEP, COFINS, o ICMS, que né, para recolher os impostos da importação. E se você classifica
incorretamente um produto, você vai recolher imposto errado, você vai chegar o produto no Brasil, a Receita Federal vai verificar que está errado, você vai pagar multas, custos adicionais de armazenagem, custos também de você, né, ter um gap no teu estoque. Então, isso tudo acarreta custos para a empresa. Então, toda análise é extremamente importante para evitar isso. Tá, e a liberação na alfândega, ela é igual para empresa grande e empresa pequena? Como é que funciona? Correto, é igual, né? Então, existe a legislação brasileira, se eu sou um pequeno empresário, um grande empresário, né? Eu tenho os impostos a serem recolhidos, eu tenho a mesma preocupação, né, para evitar essas dores de cabeça, mas sim, como a gente comentou no início, né, empresa pequena pode importar? Pode. Empresa grande pode importar? Sim. O que vai definir é toda a questão de estudo e questões tributárias que envolve, né, a importação. E, hipoteticamente, na teoria, os impostos eles não mudam em relação ao tamanho da empresa, mas só em relação à classificação dos produtos. A classificação fiscal e, claro, a utilidade. Se eu sou uma empresa, né, falando em questões de impostos estaduais, aí sim existe uma diferença. Porém, os impostos federais, eles são iguais para ambas as empresas. Mas se eu estou no estado de Santa Catarina, eu tenho um imposto estadual diferente. Se eu estou no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho um imposto estadual diferente. Se eu sou uma empresa do Simples, se eu sou uma empresa do lucro presumido, lucro real, eu tenho créditos de impostos. Então, tudo isso é um planejamento tributário estratégico. Perfeito. Realmente o ideal é que o empresário ele cuide do que o negócio dele é bom em fazer e contrate uma assessoria e entenda melhor, porque não dá para entender todos os detalhes de um negócio desse, né? Claro, e a empresa ela tem que fazer o melhor que ela sabe, que é a gestão da empresa, uma boa compra e uma boa venda. Então, ela faz toda essa gestão. E as empresas especializadas em comércio exterior, elas vão facilitar essas informações para a empresa. Leandra, é muita informação. Você vai passando assim, eu vou imaginando, lógico, tem um tempo envolvido, você trabalha, você viajou com isso para a China já faz bastante tempo, você vive isso há muito tempo. Mas você não passou por tudo isso sozinho. Algumas pessoas devem ter te inspirado, ajudado. Como é que você construiu isso? É muito bom. A gente não precisa ir muito longe, né? Quando a gente fala em inspirações, né? Principalmente falando aqui, nós na região oeste, meio oeste, que eu comentei, né? Me chamaram de louca quando abri uma empresa numa cidade como Joaçaba. Mas na nossa região, a nossa região meio oeste, a gente tem muitas empresas que são grandes exportadores e são grandes importadores, né? Então, você pensar, né, fora da caixa, às vezes assusta as outras pessoas. Sim. E no meu caso, falando em mulheres, né, que me inspiraram também, falei do associativismo, a própria Tânia Durigon, né, que foi presidente da Associação Comercial de Joaçaba, alguns nomes como Luciane Fornari, né, que foi a primeira vez que eu fui no Núcleo de Comércio Exterior lá em Concórdia por pedido dela, né? E falando de mulheres aqui na nossa região que são empreendedoras, que buscam sempre inovação, ou mulheres que trabalham com pequenos negócios e estão saindo da sua caixa, né? E lutando por ter uma empresa, por realmente acreditar nos seus negócios. Então, essas inspirações, né? A gente não precisa ir muito longe. Você tem mulheres, empresários, né? Que estão perto e que podem ser realmente inspirações para que você tenha sucesso. A Tânia é de Joaçaba e ela te inspirou, ela trabalhava ela presidiu a CIOC, você falou isso? A presidência da CIOC, a Tânia também, quanto no UNOESC, né, ela participou muitos anos na UNOESC, eu dei aula na UNOESC, também conheci a Tânia, a própria Graciele Tonial, que foi que realmente me trouxe naquela época para a UNOESC, então todo esse apoio é muito bom para quem está começando. Sim. Né, e você se inspirar nessas pessoas que fazem a diferença para a nossa região. Né? Na SCL a gente também fala que nós somos made in meio oeste. Né? E a gente quer sempre levar o nome das empresas e das cidades para fora do país, né? Então, e a Luciana, ela também é de uma associação comercial, só que é de Concórdia, é isso? A Luciane Fornari, sim, conheci através do Núcleo de Comércio Exterior de Concórdia, e a Luciane Fornari, em frente das empresas, né, sempre disruptiva, inovadora, né, trazendo empresas tecnológicas para o Brasil, fazendo toda a parte de troca de transferência de tecnologia, ganhando prêmios de inovação, né? Então, isso é sempre muito inspirador, né? Pensando sempre,
a gente pode sempre lutar pelos nossos sonhos e se inspirar nas pessoas que estão próximas, né? Então, são pessoas à frente do seu tempo, né? Elas estão enxergando coisas que talvez a maioria ainda não esteja enxergando, né? Correto, corretíssimo também. E por falar nisso, quais são o que você enxerga como tendência? O que você olha assim e diz, isso é tendência para importar, é tendência de consumo no mercado, e a gente precisa olhar para esse segmento, olhar para essa situação que já está acontecendo. O que a gente olha muito, como comentei, nós trabalhamos com diferentes segmentos, mas o que a gente vê hoje e que está muito em voga é a questão de pequenas academias trazendo equipamentos. Isso vem mudando um pouco, né, aquele pensamento que tinha aquela academia de bairro com equipamentos antigos. Ela não pode importar. Sim, ela pode. Ela pode buscar uma inovação, ela pode buscar alguma coisa. Então, a gente vê essa parte de equipamentos para academia. Eu falo porque nós trabalhamos com isso. Então, já trouxemos equipamentos para algumas academias, Capinzal, Concórdia, Chapecó. Então, a gente vê essa mudança de paradigma e os próprios empresários mudando um pouco o pensamento. Eu posso importar, eu posso fazer uma parceria aqui, eu vou abrir um estúdio, eu posso trazer tudo da China. Pode. Respeitando sempre a quantidade do fornecedor e fazendo todo o planejamento tributário, você pode sim. Sensacional, você citou algumas cidades e de tamanhos bem diferentes, ou seja, realmente eu consigo atender todos os tamanhos, todas as necessidades para esses segmentos. E o segmento da academia tem que acordar porque o negócio está acontecendo. Exato, já. Está acontecendo. E do outro lado, Estados Unidos, China, já acordaram para nós também? Então, Estados Unidos não, né, Paty? A gente falou, Estados Unidos, claro, falando um pouco de importação, né? Hoje o nosso maior volume é China, mas a gente vê ainda o distanciamento na importação quando fala em Estados Unidos, porque em muitos casos eles acham o Brasil muito burocrático. Então, a cultura é um pouquinho diferente nessa parte burocrática. E quando a gente fala em China, né, Brasil e China são grandes parceiros comerciais, então a gente vê, como a gente comentou, os chineses vindo ao Brasil, querendo conhecer. Agora, um pouco dessa questão Estados Unidos-Brasil, quando pequenas empresas buscam importar dos Estados Unidos, se tem ainda um pouco de cuidado e um pouco de preconceito dos americanos quanto às empresas pequenas brasileiras e à própria legislação brasileira. Interessante isso, né? Porque a gente pensa assim, imagina que todo mundo queira vender para todo mundo, então não é bem assim que funciona também. Não é bem assim, né? Leandra, lá no começo, quando a gente te apresentou, eu falei a respeito de que você já morou em Hong Kong, na China e outros países. E eu acabei que eu não explorei isso muito bem com você. Quais são os outros países com quem você já trabalhou? Tem negociação? Como é que é isso? Nossa, ótimo. Como eu comentei, na parte de importação, claro, hoje 90% que a gente trabalha e que os nossos clientes trabalham hoje é China, mas também não podemos esquecer dos outros países. Hoje a gente trabalha muito e já estive em alguns desses países, como a Alemanha, né? Tem muito produto de qualidade na Alemanha, tem Turquia, é um grande mercado, quando a gente pensa em Europa, né? É um grande mercado, países como, claro, Estados Unidos, que está aí, né? E principalmente alguns países aqui da América do Sul, né, que o Brasil tem acordo comercial com esses países. Então, quando a gente fala de importação, né, países que eu visitei e também que os clientes trabalham, a gente pode pensar em China, claro, mas também vários outros países que estão, né, aumentando as relações comerciais com o Brasil também. E eu também perguntei para você, fez um comentário que eu achei interessante, que é que as empresas elas não têm todo o conhecimento necessário, apesar da disponibilidade de conhecimento, elas não sabem aonde buscar ou se a informação está correta. Sou uma pequena empresa, quero começar a importar. Como que eu faço? Quem que eu busco? Como que eu consigo me informar melhor? Claro. O próprio networking, né, ele é muito bom e buscar associações comerciais, buscar núcleos que possam realmente auxiliar e tenham esse conhecimento, mas também buscar cursos que podem auxiliar, que podem dar informações básicas, inclusive, né, a própria ASIC de Concórdia, eu ouvi que eles estão elaborando um curso,
de importação que vai ser em agosto, que também é para auxiliar as pequenas empresas. Ótimo. Na internet tem muito curso online, que com certeza pode ajudar, mas também, né, aquelas pequenas empresas que querem, né, o face-to-face. Né? Eu gosto mais de cursos presenciais, porque inclusive para networking. Exato. Você troca cartões, né, você conversa com empresas que de repente ela está buscando o mesmo que você, e vocês podem unir forças. Né? Então essa é a verdadeira essência de um associativismo, a verdadeira essência do networking. Sensacional. Eu costumo dizer também que a gente não tem tempo para errar tudo na vida, então a gente tem que aprender com o erro dos outros. E aí é nesses cursos presenciais que eu entendo que tem valor, porque você vai conversar, as pessoas vão contar a respeito da experiência dela. Exato. E você vai poder, de repente, não precisar errar naquilo, né? Você vai buscar informação em pessoas novas. Muito legal. Pra gente finalizar, Leandra, se um empresário pudesse, todos os empresários do mundo pudessem receber um recado seu hoje na tela do celular, uma mensagem da Leandra, qual seria essa mensagem? Bom, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi quando eu era estagiária numa empresa de assessoria e comércio exterior, que foi a minha chefe, mulher, na época, que falou, que é a seguinte: seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito, o mercado te vomita. O mundo não tem espaço para gente mais ou menos, não tem espaço para gente morna. Então é isso que eu levo quanto pessoa e quanto empresa. Ser sempre é o melhor no que faz. Então independente se é uma pequena empresa, se é uma empresa de um segmento que acha que não tem tanta relevância, mas seja sempre o melhor e busque ser o melhor para a sua empresa, para a sua família, para a sua comunidade, para o seu país. E chegando em níveis internacionais. Então eu adoro essa frase porque realmente mudou e é isso que eu levo como essência para sempre buscar ser melhor. Sensacional! Conversamos com Leandra De Marco, CEO da SCL. Para quem achou que o papo ia ser sobre frete, câmbio, container, é muito mais do que isso, é mais profundo. Essa lucidez, essa clareza com que você aborda os assuntos é sensacional, porque fica palpável para quem não entende do segmento. E quem quiser encontrar a Leandra ou encontrar a SCL, quais são os contatos, como que faz? Eu que agradeço, Paty. É muito bom estar aqui explicando um pouquinho, né, da minha história, passando essa informação. E hoje nós estamos no Instagram como @scl.contrade. Estamos também no LinkedIn, né, Leandra De Marco, com a empresa também, SCL Contrade. Nos busquem, a gente está sempre colocando informações, levando informações, explicando um pouquinho o que a gente faz para realmente desmistificar e colocar aquela pulguinha, né, na orelha do importador que diz: poxa, eu sou pequeno, mas eu posso importar.